Para quem está chegando aí, tendo contato comigo nesse primeiro momento, às vezes a primeira vez, aqui Carlos Laré falando. O objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre esse tema que é a saída da esfera dos pais. Isso, pessoal, não tem nada a ver com, às vezes a gente fala de saída da esfera dos pais, tem um pensamento assim de que é sair da casa dos pais, sair às vezes do controle financeiro dos pais, e não vai muito além disso, vai muito além disso. A gente pode às vezes ter uma posição infantilizada, principalmente do ponto de vista emocional. Não importa se você tem 20 anos de idade, você tem 30, 50, 60, há pessoas que permanecem uma vida inteira ainda na esfera de ação dos pais. E aí uma contradição às vezes. Se você já está aqui comigo há algum tempo, volta e meia a gente fala um pouquinho dessas dinâmicas, a gente fala tanto da importância de tomar os pais, né? De olhar para a história dos pais e tomá-los como eles são. A gente fala muito sobre isso, né? Pais dão o que podem da vida que tiveram. Então a gente fala dessa aceitação, né? Com tudo que custou a eles, pegar para você o que é bom e abrir mão do que é pesado. E agora a gente fala de sair da esfera dos pais. Você falou, Carlos, parece que é contraditório, não é? É para eu tomar, ter essa força deles, estar com eles, ou é para eu ir embora, né? Tomar a força nada tem a ver com estar com eles. E vou falar uma coisa que eu já falei aqui várias vezes. Há famílias que são tóxicas. Há pais que são tóxicos. Há mães que são tóxicas. Ou seja, não é para conviver mesmo, não. E por que disso? Tem a história dela, tem toda uma construção que levou ela a ser do jeito que é. E às vezes essa convivência não te faz bem. E não tem problema nenhum. É diferente de você querer deletar a história dessa mulher e a influência dela sobre a sua vida. Vou fingir que não existe. Você não consegue, você simplesmente não consegue. É parte constituinte de quem você é, tá? Mas não é por isso que estamos dizendo que você tem que conviver com ela, né? Ou se é obrigado a visitar de quando em quando. Ninguém vai poder definir isso, ninguém vai poder determinar isso sobre a sua vida, só você sabe o peso que é, ok? Então são coisas diferentes. É necessário tomar a força dos pais, né? Perceber a presença, a força, as características deles em você, trata-se disso. A gente está falando de você, a gente não está falando deles, não é? O que vem de bom, que é parte constituinte deles em você, e abrir mão do que é pesado, para que você possa ver a sua vida, abrir mão daquilo que não foi tão bom, aquilo que não foi bacana, porque são as dificuldades deles e tudo bem. Pais têm dificuldades, defeitos, problemas por um simples motivo. São seres humanos, são pessoas normais, são pessoas comuns, como você. E aí vem um agravante, antes da gente entrar aqui na nossa conversa direta, que é perceber, como eu já disse algumas vezes, que para além desse papel de pai, de mãe, ou todas as pessoas do seu sistema, irmãos e por aí vai, né? Para além do papel que eles exercem, para além do papel principalmente de pai e mãe que eles exercem na sua vida, eles são um homem e uma mulher. Eles foram filhos, cônjuges, né? Irmãos, eles foram e são, né? Exercem vários papéis na vida, mas você... Nós temos essa tendência, na nossa infantilidade, na nossa criança ferida, a limitá-los ao papel de pai e mãe, como se eles só fossem isso na vida. E dizer, meu pai errou muito, por exemplo. Por quê? Porque ele fez coisas muito ruins no relacionamento dele com a minha mãe, traiu minha mãe e tudo mais. E eu te pergunto, o que isso tem a ver com você? Porque quando você diz, meu pai foi ruim, e fala da relação dele de cônjuge com a sua mãe, o que isso tem a ver com o papel dele de pai, percebe? Então a gente pega aquela ideia, aquela função paterna, aquela característica, aquele papel dele e, baseada em outros papéis que ele exerce na vida dele, que dizem respeito às relações construídas, eu o defino como um pai ruim, por exemplo. Ou não, ou na vivência da relação paterna, na vivência sim, desse meu contato com esse homem que exerce o papel de pai, eu digo comigo mesmo, ele foi um pai ruim porque ele não foi afetivo comigo, né? E eu esqueço, porque na nossa infantilidade há o desejo de que o pai seja uma divindade,
que ame do jeito que a gente quer, que a mãe seja uma divindade, que ame do jeito que a gente quer, que doe da forma que a gente deseja. Só que, volto a dizer, eles só podem dar do que tiveram. Então, esse pai que te parece pouco afetivo, ele teve muito afeto na vida dele? As construções dele foram assim? Os papais deles foram assim, extremamente afetivos, e ele é simplesmente surtado, como algumas pessoas pretendem? Claro que não, né? Claro que não. Faz parte dessa colcha de retalhos, até a história chegar a você. Então já falamos muitas vezes aqui, tem outras lives, outras postagens, vídeos, conteúdos falando um pouquinho sobre tomar a força do pai, tomar a força da mãe, né? Receber a vida como ela veio, entender, lidar com as dificuldades como elas vieram, mas também as forças como vieram. Não dá para eliminar parte da história, ok? Tudo faz parte. Você é quem você é justamente pela história que precedeu, pela história que veio. Agora, a gente vai falar desse movimento de ir para a vida. Por que isso é importante? Eu vou te citar aqui. Você tem dificuldades profissionais? Você tem dificuldade de ascender profissionalmente? Tem oportunidade de você fracassa, você se sabota, você tem dificuldade de crescer, ou às vezes cresce, tem um resultado financeiro, mas você sabota o dinheiro, você sempre está gastando com bobagem, se envolvendo com negócios que sempre dão errado, né? Ou às vezes são dificuldades afetivas, dificuldades de relacionamento, casamento sempre conturbado, vai para outro casamento conturbado, vai para outro casamento, e você está percebendo que só está mudando a pessoa, mas o modelo de relação é a mesma. Olha isso, né? Dificuldades de seguir a vida de uma forma geral, de exercer a sua presença paterna ou materna, de exercer aquilo que você gostaria como pai, como mãe, e você quer, você deseja, mas você se vê limitado, você tem medos, receios, por aí vai. Que movimento é esse que nos dificulta, sabota ou bloqueia esse movimento para a vida, como a gente fala? De exercer a tua plena potência, de fazer aquilo que você deseja, que te parece bom para você, né? Que movimento é esse? Normalmente, a gente ainda tem alguma limitação nesse círculo, nessa relação com o nosso primeiro sistema, seu sistema de origem, como a gente chama, né? Alguma coisa não está resolvida de forma que você ainda permanece aqui, ainda se limita, ou sai, experimenta o mundo e volta, como se tudo desse medo, como se tudo lá fora desse errado, tudo conspirando para você voltar à convivência, às opiniões, às vezes à casa, ao abrigo, ao dinheiro, ao afeto do seu sistema original, da sua família de origem, papai e mamãe, principalmente. Acontece com vocês isso? Então, não precisa ninguém responder, né? Só essa reflexão, porque é disso que a gente vai falar. Eu elenquei lá na nossa postagem 5 itens, 5 questões, para você se avaliar, perceber se elas estão acontecendo. Eu vou falar de cada uma delas, é o nosso objetivo hoje, falar de cada um desses 5 itens, que são percepções de que eu ainda estou na esfera dos pais, que eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, mas eu não consigo sair da esfera dos pais, né? Afetivamente, enfim, do ponto de vista de, como eu disse antes, de moradia, de financeiro, afetivo, às vezes até na construção da sua profissão, dentre outras coisas que a gente poderia citar. Então vou falar desses 5 itens e você se avalie em cada um desses 5 itens. Eu vou falar como aparecem esses sintomas e vou falar o que seria importante perceber, questionar-se, para que você possa fazer um movimento dessa ida para o mundo. Tá legal? Então vamos lá. Esses 5 itens, eles não têm maior importância, menor importância, não tem uma ordem, né? Boa noite, André. Boa noite. Eles estão, por acaso, estão na ordem que eu vou ler aqui, mas eles não têm uma ordem, tá bom? Então vamos lá. Faça uma avaliação para a gente perceber assim, eu ainda tenho dificuldade, ainda estou de alguma forma limitado, preso à esfera dos pais, ou já estou tomando o mundo, já estou me experimentando sendo quem eu sou, por amor a eles, pelo respeito da vida como ela chegou até mim, vivendo a minha vida à minha maneira. Olha como isso não é nem preso a eles e nem totalmente destacado deles, nem totalmente liberto da sua família de origem, eu sou qualquer coisa que eu quiser, mas também não é preso, limitado às determinações deles. Percebe essa diferença? Esse movimento eu vou repetir lá no final, né? Por amor a eles e à história deles, com tudo que custou a eles, eu vivo a minha vida à minha maneira, né? Eu me permito. Então,
Item número 1, para a gente pensar um pouquinho. Indicativos de que eu ainda estou na esfera dos pais. Número 1 é fantástico. Dependência emocional ou financeira da sua família de origem. Eu vou repetir. Dependência emocional ou financeira da sua família de origem. A opinião dos seus pais mexe profundamente com as suas ações no mundo? Com a sua escolha de profissão, com o teu ritmo de trabalho, com a escolha dos relacionamentos, né? Mexe, te provoca. A desaprovação deles ou a aceitação deles mexe profundamente nas suas escolhas? De alguma forma eu faço as coisas para perceber se eles estão gostando ou não, se eu sou aceito ou não, se aquilo ali é conveniente ou não. De alguma forma eu crio condições na minha vida, vamos olhar o lado financeiro também, crio condições na minha vida para depender deles novamente, para precisar de uma ajuda financeira deles, para precisar de casa, para precisar de alguma coisa emprestada. Eu crio situações para precisar disso? Caso eu não crie situações, eu tive um problema muito sério e eu tive que voltar para a casa deles. Eu tive um problema muito sério, tive um divórcio e eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Eu machuquei minha perna e tive que voltar para a casa dos meus pais. Percebe que existem tantas outras opções? Mas faz sentido escolher aquela opção que é mais confortável? Entenda isso. Não estou aqui para te criticar, para te julgar, mas existe um certo conforto quando eu faço esse movimento de volta, para saber a opinião deles, para perceber o que eles acham, deixam de achar, para depender do dinheiro, abrigo, proteção deles. E aqui é muito confortável. Por quê? Porque se qualquer coisa der errado, a culpa não é minha. Afinal de contas, né, a opinião deles, se não fosse o que papai e mamãe falaram, eu não teria feito tal coisa. Né? Percebem como é confortável delegar essa responsabilidade? Então, eu poderia morar em outro lugar, fazer outra coisa, buscar dinheiro de outra forma, mas é confortável voltar à esfera desses pais. Claro que faz muito sentido, claro que é confortável. Mas se você já fez algum movimento desse na sua vida, você já deve ter percebido que o preço disso é muito alto. Sem perceber e por amor, eles cobram coisas. Se te ajuda de alguma forma financeiramente, com casa, com abrigo, com proteção, com seja o que for, também começam a fazer determinadas exigências de que você faça da forma que eles acham correto, de que você exista de uma forma que eles acham correto, escolha a profissão, relacionamento, como parece. Óbvio, se eles estão protegendo, resolvendo o problema de uma forma, eles também vão exigir que você caminhe conforme eles pensam. É natural que isso aconteça. Então, note, eu não estou em nenhum momento aqui, não vou em nenhum momento demonizar os pais, a família de origem. Não vou. Se você veio para essa live esperando isso, eu preciso, como sempre, dizer que a responsabilidade é sua. O preço que paga quando faz esses movimentos é seu. Só você sabe o tempo que se perde. Note, mas abra mão da expectativa de que os pais mudem. Carlos, meus pais não entendem a fase que eu estou passando. Nem tem que entender. Porque para os pais, filho é sempre criança. Filho, quando volta a essa aproximação, a depender de alguma forma, é sempre criança e vai agir dessa forma com os filhos. Pois, mas eu tenho 50 anos. Para ele é uma criança, para ela é uma criança. Né? Vai até falar que não, mas o movimento de proteção, de apoio, de ajuda financeira, de ajuda emocional, vai ser sempre nesse sentido. É diferente. E você não consegue fazer aquele movimento de tomada de força. Okay? Volto a dizer, também não estou aqui para criticar se você precisou ou achou que deveria fazer esse movimento temporário. Mas atenção, esse temporário quase sempre se torna permanente. Ele é muito confortável, por um lado, dos riscos das suas decisões, estão sendo tomadas, protegidas por outras pessoas, mas ele é muito pesado pelo outro lado, daqueles que vão, sem perceber, te cobrar coisas segundo a própria visão deles, vão tratar você como criança, vão infantilizar de uma forma geral, ok? Esse é um movimento que é natural nesse processo. Então, percebam assim, né? A Valéria está falando ali, eu sou assim com meu filho, né? Imagino que esteja falando de um filho adulto. Se é um filho criança e adolescente, ainda existe esse movimento. Mas um filho adulto é natural, infelizmente é natural. O que os pais, se eu estou falando para os pais, eu vou contar uma história. Se eu estou falando com os filhos desses pais, eu vou contar outra história, lógico.
Porque sempre é chave e fechadura. Estou dizendo que é culpa de um ou culpa do outro. Mas se eu falo aqui com pessoas que estão passando por essas dificuldades e são filhos, eu tenho que falar com você a tua parte. Não adianta te contar que o pai é complicado. Não muda nada na tua vida. Agora, se tem pais aqui me ouvindo e percebendo um movimento assim, né, com os filhos, notem, tem uma frase do Bert Hellinger muito forte, que diz assim, mais ou menos assim, né? Pais que tentam, que super protegem, que tentam proteger, resolver os problemas dos filhos adultos, estão tentando destruí-los. Vou repetir de novo, se ficou embolado. Pais que tentam proteger os filhos adultos estão tentando destruí-los. Olha que pesado falar isso, né? Por quê? Porque são movimentos que cedo ou tarde esses filhos vão ter que tomar. Não adianta proteger, mas quanto mais velhos vão ficando, mais difícil. Toda cagada retorna a você, todo problema retorna a você, vai continuar sendo eternamente criança, né? Então perceba, há movimentos que têm que ser feitos. Aqui falando para os pais que estão lidando com um filho ou filha nessa situação. Mas nós, e muito desse movimento para cima dos filhos, também tem um pouco a ver com as expectativas nossas em relação aos nossos pais. Estou copiando alguém que foi super protetor? Ou alguém que foi, na minha percepção, ausente, me entregou para o mundo, e para mostrar para ele ou para ela que eu sou um super pai ou uma super mãe, eu hiper protejo o meu filho. Resolvo tudo que eu puder. Note, não tem a ver com o filho, tem a ver com essa relação original. Então, como falamos aqui no início, tomar a força dessa história como ela foi, né, perceber os pais com o que eles puderam dar, tomar o que é bom e abrir mão do que é pesado, é onde eu vivo a minha vida. E vivendo a minha vida, cuidando da minha vida, eu dou o que é mais forte para os meus filhos, que é o exemplo de como viver, cuidando da própria vida, né? Claro, ajudando e apoiando os outros, mas sem tomar a força deles, sem resolver no lugar, porque é isso que é nocivo. Ajudar é maravilhoso, né? Quando eu estendo a mão para alguém, mas eu estendo aqui, ó. Tá na areia movediça, eu tô aqui com a mão estendida. Eu não pulo na areia movediça. Mas é meu filho, eu não pulo na areia movediça. Porque esse filho adulto, né? Tô falando um filho adulto, ele vai cair na próxima areia movediça. E na próxima, e na próxima, e na próxima, e papai e mamãe, você não vai estar aqui para sempre. Você não vai estar, é triste falar isso, né? Mas você não vai estar. E aí a lição vai ter que ser aprendida em algum momento. Ajudar não é resolver pelo outro, tá legal? Então, percebam isso, façam essa reflexão. Dependência emocional ou financeira dessa família de origem, dos pais. Como você pode melhorar isso? Qual é o movimento que você precisa fazer? Quais são outras formas de dinheiro, de segurança emocional que você precisa? O medo do risco das suas próprias decisões, você sempre vai ter que... No final você arca com elas de qualquer jeito. Vindo através da sua decisão ou não, que é o que a gente chama de má fé, porque sempre é decisão sua. Carlos, eu não decidi e outros fizeram. Não decidir já é decidir. Não decidir já é decidir. Então sempre as consequências são sobre a sua vida. Como você pode? Né? A gente fala assim, mas eu divorciei, separei, tive que voltar para a casa dos pais e tal. Muitas vezes porque há um movimento interno de não querer baixar o padrão de vida. Né? Tem duas pessoas morando juntas, duas pessoas somando renda, moram num lugar assim, separei, a renda às vezes cai pela metade ou algo próximo a isso, ou menos do que isso. Com essa realidade financeira, onde você pode morar? De que forma você pode existir? Ai, Casé, eu só vou morar naquele lugar ali terrível. Essa é a tua realidade. Essa é a tua realidade. Poxa, mas eu posso fazer um movimento de volta à casa dos pais e ali ver algumas coisas com eles enquanto eu cresço por fora. Maravilha. Você pode, é lícito fazer isso, mas saiba que é muito difícil. Tudo vai conspirar para você relaxar, não é? Então só fique muito atento ao que acontece ali, porque é uma esfera de segurança.